E aí, pessoal, beleza? Ó, seguinte, na aula de hoje eu vou fazer uma revisão dos conteúdos que nós tivemos da nossa apostila, do material, das últimas aulas que serão cobradas futuramente de vocês e que são importantes para a gente seguir compreendendo o conteúdo. Uma coisa, eu não vou fazer as demonstrações nessa aula, eu vou fazer um resumo de tudo bastante rápido, porque as demonstrações já foram feitas nas videoaulas em que foi apresentado o conteúdo. Então, eu vou falar para vocês da lei de Joule, na verdade, de potência. Vou falar para vocês da lei de Ohm e vou falar de associação de resistores, tudo bem? Então, ó, a primeira que a gente tinha era que... eu vou partir direto das leis de Ohm. A gente tinha que a potência era igual a corrente vezes a diferença de potencial. O que isso significava? Significava o seguinte: se nós tivéssemos, por exemplo, um equipamento elétrico, um resistor pelo qual passava uma corrente I, e aqui a gente tivesse uma diferença de potencial U, então ele irradia para o ambiente uma potência igual ao produto de I vezes U. Exemplo prático, imaginem o chuveiro elétrico de vocês, né? A gente fez esse estudo em sala de aula. Imagina um chuveiro elétrico que funciona com uma diferença de potencial de 220 volts e uma corrente I de aproximadamente 15 amperes. Né? Então, qual que é a potência que esse chuveiro tem? A potência que esse chuveiro tem é igual a 220 volts vezes os 15 amperes. Né? Potencial vezes a corrente. Isso aqui vai dar 3.300. Caiu alguma coisa aqui. Mas 3.300 o quê? A unidade que a gente tem é volt vezes ampere. Né? E volt vezes ampere, a gente sabe que isso aqui é a nossa potência, que é dada em watt. Tudo bem? Se vocês não estão convencidos disso, vocês podem pensar que o volt era a unidade dada em joule por coulomb, ou seja, o potencial é quanta energia cada pedacinho de carga consegue fornecer. Então, quanta energia, joule, por cada carga, coulomb, vezes o ampere, e ampere, todo mundo sabe que é coulomb por segundo, a unidade de corrente elétrica. Cortando coulomb com coulomb aqui, o que sobra é joule por segundo, que é definido como watt, unidade de potência. Então, a potência desse chuveiro é 3.300 watts, certo? Isso aqui, então, nos dá a primeira lei de Ohm. E aí, a outra lei de Ohm, a segunda lei de Ohm que a gente viu, era que a resistência de um resistor era igual ao potencial dividido pela corrente. O que significa isso? Significa que, se a gente tem um resistor aqui, desse jeito, né? Quanto maior for a corrente que passa por ele, então, quanto mais intensa for a minha corrente, maior vai ser a diferença de potencial também. Então, o U tem que aumentar. Por quê? Porque isso aqui é constante. A resistência depende exclusivamente do meu objeto, do material. Lembrando que a resistência era igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área dele, né? No caso de fios. Isso aqui a gente chegou a mencionar, está na apostila de vocês também, vale dar uma revisitada talvez. Então, para isso, como isso só depende do material, isso se mantém constante. Para isso se manter constante, quando eu aumento embaixo, eu tenho que aumentar em cima também, certo? E se eu diminuo embaixo, eu diminuo em cima, desse jeito. Bom, vamos ver uma aplicação desse negócio. Imaginem que eu tenho um circuito em que eu tenho um resistor aqui e uma lâmpada aqui, desse jeito. E eles estão ligados a uma bateria que gera uma determinada diferença de potencial, vulgarmente chamada de voltagem. Vocês devem encontrar isso em lojas de eletrônico como voltagem ou tensão e etc. Mas é, na verdade, diferença de potencial. Vamos supor que a nossa lâmpada opere em 6 volts para ela funcionar direitinho, tá bom? E vamos supor que aqui eu tenho uma bateria gerando 12 volts. Então, qual deve ser a resistência desse resistor para que a minha lâmpada não se queime, para que algo ruim não aconteça a ela? E vamos supor também que essa lâmpada aqui seja uma lâmpada de 10 watts de potência, tá bom? 10 watts, desse jeito. Bom,
agora a gente pode unir as duas leis. Por quê? Sabendo que a lâmpada tem 10 watts de potência e opera a 6 volts, eu consigo saber qual é a corrente que passa por ela. Então, aplicando aqui a potência 10 watts, 10 é igual a corrente que eu quero descobrir, vezes a diferença de potencial, que é 6 volts. Então, a corrente é igual a 10 dividido por 6, que eu posso escrever como 5 terços de ampere, né? 5 sobre 3 amperes. Então, eu sei que essa é a corrente que passa por aqui. Como o meu sistema está ligado em série, a gente tem que lembrar que uma ligação em série, a corrente que passa no primeiro é igual à corrente que passa no segundo. Então, a corrente que está passando nesse resistor aqui é igual também a 5 terços de ampere, desse jeito. Então, agora eu posso aplicar essa segunda lei para descobrir qual deve ser a resistência para eu ter uma queda de tensão aqui de 6 volts. Afinal de contas, eu tenho partindo de 12, eu quero ir para 6, então aqui eu tenho que ter uma redução de 6 volts na minha queda de potencial, certo? Então, a minha resistência é o que eu quero descobrir, a diferença de potencial 6 volts e a corrente é igual a 5 terços de ampere, né? Desse jeito assim. Só fazer essa conta agora. Mantém a primeira, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Desse jeito. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 5. Que é igual a 3,6 ohms, a unidade de resistência, né? Então tá aí, aplicações dessa parte da teoria, que é basicamente tudo que a gente precisa, é bem simples, eu quero que vocês vejam que é simples. E aí no nosso retorno, depois das provas e tudo mais, a gente volta a falar sobre circuitos, associação de resistores em paralelo, tá bom? Por enquanto é importante que vocês tenham noção desses conceitos aqui e façam os exercícios da apostila.